prisioneiros da mente. Nós somos prisioneiros da nossa própria mente. Vivemos em cárcere privado. Você também vive em cárcere privado. Mentalmente falando, você está presa numa gaiola mental. Encontrei esse livro aqui que eu li em 2019, Prisioneiros da Mente, de Augusto Cury. Aqui na capa ele fala, né, aqui num trechinho, os cárceres mentais. Este romance psiquiátrico revela que no cérebro humano há mais cárceres do que nas cidades mais violentas da Terra. Quais são os seus? Ele faz uma pergunta. Qual é o teu cárcere mental que te impede de transformar a tua vida, de buscar as tuas metas, de realizar os teus sonhos? Qual é o cárcere mental que te impede de, por exemplo, estudar, de formar, de criar tua empresa, se é uma empresa que tu quer ter, se é mudar de profissão? Qual é o cárcere mental que você tem aí dentro da sua mente? Quais são as suas limitações que te impedem de fazer isso? São pessoas que talvez moram com você, são as pessoas que falam que você não é capaz, que não é o momento ainda, que isso é bobagem, que você não vai conseguir, que faz e você acredita, e aí aquilo para você se torna uma verdade absoluta, e aí você não vai buscar realizar aquilo que você sonha, porque você acreditou na fala das pessoas. Você acreditou que você não é capaz, que você já está velha ou que você já está velho. Vou contar para você uma historinha, uma história real, né, que é minha mesma, de quantos anos eu passei presa aqui dentro da minha mente, num cárcere privado, numa jaula assim fechada, que eu não conseguia dar um passo adiante. Desde os meus 16 anos. Quando eu me casei com 16 anos, que fui trabalhar de empregada doméstica, era praticamente analfabeta. Aos 17 anos me tornei mãe. E aí eu fiquei muitos anos trabalhando na área de doméstica, e eu acreditava que eu só sabia fazer aquilo lá. Era só aquela função que eu conseguia desenvolver para me sustentar e para sustentar os filhos. E também a parte de que as pessoas olhavam para mim e diziam: não, você não precisa ir buscar nada. Você já tem o seu trabalho, você tem sua casa para cuidar, você não sabe desenvolver outra coisa, você só sabe fazer isso. Então você vai ficar trabalhando nessa função que você já está. E aí eu tinha um sonho de estudar à noite, né, para poder concluir o ensino médio e depois futuramente fazer uma graduação. Eu tinha vontade de ser alguém na vida, eu tinha vontade de ser importante, eu tinha vontade de voar alto, de buscar uma profissão que satisfazesse, que me deixasse feliz, que eu pudesse desenvolver e meu coração pudesse se encher de alegria, que eu pudesse contribuir mais com as pessoas, contribuir comigo mesmo, sabe? Algo que eu pudesse contribuir com o mundo. Mas aí eu escutei muitas falas tipo: você não é capaz de fazer isso, você não sabe, como é que você vai estudar? Você tem a casa para cuidar e os filhos, quem é que vai cuidar da casa? Então você não vai, você vai ficar em casa limpando e cuidando e já está tudo certo. E aí eu acreditei, ou seja, eu estava vivendo em um cárcere mental. Eu acreditei que era só aquilo que eu podia fazer. E se passaram muitos anos.
Aí tive uma filha, 12 anos depois veio outra filha, 5 anos depois veio mais um filho, tive 3 filhos. Até que um dia eu olhei para mim mesma no espelho e disse: por quê? O que eu estou fazendo da minha vida? Só escutando, só fazendo aquilo que as pessoas dizem que é bom para mim? Fazendo só aquilo que as pessoas acreditam que é bom? E aí, quando fala em cárcere mental, eu me lembro dessas coisas. Que eu vivi numa jaula. Eu mesma me enfiei dentro de uma jaula e demorei para sair de lá. Por isso que eu falo que o conhecimento liberta. O conhecimento, ele tira os cadeados, ele abre os cadeados. Né? E está tudo aqui na cabeça da gente, está tudo na mente. É a gente que acredita que não é capaz de fazer, de ir adiante. E aí, quando eu decidi, que eu criei coragem de parar de fazer aquilo, desculpa, quando eu parei de fazer aquilo que as pessoas acreditavam que era bom para mim, passei a fazer aquilo que eu acredito que me faz bem, que me faz bem de verdade e que é bom para mim e que me deixa feliz, aí foi como se eu tivesse eu mesma aberto os cadeados, quebrado as correntes que me prendiam. Aí sim eu consegui pensar fora da caixinha. E fui estudar. Deixei a casa de noite, os filhos aqui em casa, né, já cuidados. Trabalhava fora e quando chegava ia para a escola, estudei, fiz o EJA, aí a mente abriu. A mente foi se abrindo, eu fui entendendo que todas as minhas limitações estavam nas minhas crenças, de acreditar que eu não podia fazer nada, que eu tinha que fazer só aquilo que as pessoas queriam. E aí, muitas vezes, pode ser até a pessoa que você está morando, o seu companheiro ou a sua companheira. E muitas vezes não é por maldade que as pessoas dizem para você que você não é capaz, que você não precisa. É inconsciente, muitas vezes é inconsciente. Você só não pode acreditar, você tem que acreditar em Deus e em você. Acreditar na sua capacidade. E se a pessoa está dizendo que você não vai, que você não vai estudar, que você não deve estudar, que lugar de mulher é em determinado lugar, lembra que o teu lugar, mulher, é onde você quiser estar. O teu lugar onde você quiser estar. Você pode tudo, você é capaz de tudo. Então é preciso ir saindo desses cárceres mentais, sabe? Se libertando. E aí, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, que a gente vai muitas coisas vêm à consciência da gente, e aí a gente se empodera, a gente fica empoderada, e a gente cria coragem, e a gente passa a não fazer mais aquilo que as pessoas acreditam que é bom pra gente, e sim aquilo que a gente acredita que é. E quando a gente passa a buscar realizar nossos sonhos, aí a gente tem que, como diz o ditado, matar um leão por dia. Aí muita gente vai olhar para você e dizer: você tá doida, que eu escutei muito isso. José, tu tá doida de pedra. Tu tá indo estudar véia, vai fazer o quê numa idade dessa? Pois eu vou dizer uma coisa para você, que quando eu voltei a estudar, eu já estava, quando eu fui para o EJA, já tinha 36 anos. 36 anos fui para o EJA para estudar, terminou o ensino médio, e aos 41 anos eu acessei a faculdade, o ensino superior. E fui estudar. Deixei os filhos, trabalhava, deixei os filhos em casa, fui trabalhar. E hoje, se eu não tivesse concluído a minha graduação, onde eu estaria hoje? Porque eu me casei com 16 anos. Fiquei 30 anos casada, e aí depois de 30 anos o casamento acabou. E aí? Se eu não tivesse de estudar, se eu não tivesse me formado para hoje estar trabalhando, eu não teria tido a possibilidade de estar num trabalho que me possibilitasse me sustentar, por exemplo, sustentar os meus filhos, cuidar de mim mesmo, sabe? Então é sobre isso.
Muitas vezes você fica presa, a gente fica preso em um relacionamento, é só um pequeno exemplo, tá? Fica presa ali fazendo aquilo que o outro está dizendo que é para você fazer. Muitas vezes a gente está junto com alguém que não pensa como a gente e que não tem os mesmos sonhos que a gente, né? Então, se tá com alguém, tá se relacionando com alguém que tem sonhos diferentes, metas diferentes, é complicado, é bem complicado isso, porque um vai atrasando a vida do outro. Então, hoje eu quero só falar um pouquinho sobre os cárceres mentais, de como a gente fica preso na mente, acreditando que a gente não é capaz. Você é capaz de ir longe. Você muda a tua vida quando você vai quebrando essas crenças, você vai transmutando essas crenças. Você vai mudar as tuas crenças. Você vai passar a acreditar que você é capaz e que você vai conseguir e que você vai mudar a tua realidade. E que você vai alcançar aquela meta que você quer, fazer aquela graduação que você quer, fazer aquele curso que vai mudar a tua vida. Então é sobre isso. Hoje o vídeo vai ser assim. Até já passou do tempo que eu queria gravar, que eu queria fazer só um vídeo de 10 minutos, já até ultrapassou. Um beijo, fica a dica para vocês e até o próximo vídeo.